Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da Escola Catete Pinheiro, da Eletivo Silêncio Também Mata. Eu me chamo Eduardo Messias. Maria Luísa. Eu me chamo Ilcari. E sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, bancada. Que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite. É uma honra para mim muito grande. Boa noite, Ilcari. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Emilene Marinho, que está aqui representando o Conselho Municipal da Mulher. Boa noite, doutora Emilene. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar informações tão importantes. É sempre um privilégio. Doutora, somente agora, estudando essa eletiva, nós descobrimos que existe o Conselho Municipal da Mulher. A senhora pode explicar para a gente como ele funciona na nossa cidade? Claro. Eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher recentemente, desde que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi reativado no nosso município, que estava até então parado. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem várias funções. Prevenir casos de violência, compartilhando informações, ser um órgão consultativo quando a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores quiserem nos consultar sobre alguma informação relativa aos direitos da mulher. Nós estamos lá para levantar questões que são importantes e atingem diretamente as mulheres. Qualquer questão que seja de interesse da mulher. E hoje no nosso município, eu acho que a principal delas é a violência contra a mulher. Então, a gente vem atuando bastante em relação à violência contra a mulher. Doutora, de que forma o Conselho atua na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gênero? É uma ótima pergunta. O Conselho Municipal tem realizado palestras. Como eu falei, foi reativado há pouco tempo. Então, ainda não temos tantas ações, né? Queremos aí alcançar um número ainda maior. Até então, quais foram os programas e ações que nós realizamos? A partir do momento que nós identificamos que a violência contra a mulher é um problema eminente no nosso município, e aí eu vou trazer um dado para vocês, que, além de fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu também faço parte do Marias do Amor. Então, nós temos números da violência contra a mulher já faz algum tempo. A cada 10 processos criminais, 7 são de violência doméstica contra a mulher. Aquela violência de gênero que ocorre cometida pelo seu parceiro, ex-parceiro, ex-namorado, pai, tio, alguma relação doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto. Bom, a partir desse fato e desses números que são gritantes, o que é preciso fazer? Como agir? A gente vem trabalhando com a prevenção e com a informação, porque, como a doutora Tatiane, minha companheira do Marias do Amor, sempre diz, a informação é empoderadora, ela é libertadora. A partir do momento que as mulheres têm consciência do que é violência, como denunciar, onde buscar ajuda, o que fazer, quais são os seus direitos, elas têm ferramentas para sair daquele relacionamento abusivo. Então, é isso que a gente vem trabalhando para combater a violência doméstica no nosso município. A gente vem trabalhando com os servidores da saúde, fomos em todos os postinhos, falando o que é violência, como denunciar, como pedir medidas protetivas, a quem procurar, quem eu devo recorrer, quais os direitos da mulher. Passamos comunicando a todos eles, porque eles são a porta de entrada. Todo mundo conhece o agente de saúde, o médico da sua estratégia de saúde. O agente de saúde é aquela pessoa que vai na casa, que conhece a rotina da família, que sabe quem mora e quem convive naquele lar. Então, se algo está acontecendo de errado, ele vai conseguir identificar e agora está treinado para saber como agir. Então, a gente vem fazendo esse trabalho no mês de agosto, nós passamos em todas as unidades de saúde, falando sobre violência doméstica, como denunciar, entre outros pontos. Estamos participando quando somos convidadas em palestras e conversas, e como essa, que é muito importante. Fizemos uma caminhada no mês de agosto, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, e é isso que nós estamos fazendo para informar. E também estamos à disposição para ser consultadas, para fiscalizar as políticas públicas em relação às mulheres, para fiscalizar as leis se estão sendo cumpridas e tudo o que interessa às mulheres de Rio Maria. Doutora, fala pra gente como o Conselho Municipal da Mulher e os Marias do Amor trabalham em parcerias com os outros órgãos, como o CRAS, o CREAS. Fala um pouquinho pra gente. Claro. Hoje, como nós temos uma parceria do Marias do Amor com o Poder Público,
A advogada que atende as mulheres em situação de violência doméstica está no CRAS. Então, qualquer mulher que se encontra em situação de violência doméstica e não tem condições de pagar por uma advogada ou advogado particular, pode ir até o CRAS, agendar uma consulta com a advogada que atende no CRAS para receber atendimento jurídico. Nós também fazemos encaminhamento para a rede de psicólogas, assistentes sociais, quando há necessidade por parte desta vítima ou dos seus filhos. Porque a gente sabe que a violência atinge não só a mulher, mas também os filhos, que presenciam as agressões, que veem as violências, e eles têm consequências disso. Então, todos precisam ser atendidos. A gente aciona toda a rede municipal, o Conselho, Marias, CREAS, CRAS, para atender essa mulher da melhor forma possível. Certo. Doutora, muita gente fica se perguntando como eu faço para denunciar, caso eu presencie uma violência, ou se eu for, por exemplo, se a mulher for vítima da violência, como eu faço para denunciar? Se vai ser de forma anônima ou vai ser algo assim que muitas pessoas vão ficar sabendo? Fala um pouquinho para a gente. Tá. Existem várias formas de denunciar. Aí eu vou começar dando algumas opções de acordo com o caso concreto. Por exemplo, você está na sua casa, escuta algum barulho, algum grito, algum sinal de violência. Você percebe, por exemplo, que sua vizinha está sofrendo violência pelo companheiro dela. O que fazer? É uma violência eminente, está acontecendo naquele momento e ela corre risco de vida, porque todos os dias nós vemos aí diversas notícias de feminicídio. O que fazer? Ligar para a Polícia Militar. Naquele momento, precisa ligar para a Polícia Militar. Precisa falar o seu nome? Não. Você pode fazer uma ligação, não se identificar, apenas informar a rua, o endereço que está acontecendo a agressão, para que a polícia vá até lá e faça o seu papel. Outra forma de denunciar. Não é uma violência iminente. Violência iminente é sempre Polícia Militar. Não existe outra forma. Mas, se essa violência não está acontecendo neste momento, aí existem várias opções de denunciar. Essa mulher ou outra pessoa pode ir até a delegacia de polícia civil para comunicar dessa violência, que, se for violência física, é importante eu fazer esse adendo, se for violência física, não precisa necessariamente que a vítima vá denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar por ela, porque se trata de uma ação pública e incondicionada. Quer dizer que não precisa de representação da vítima. Qualquer pessoa pode denunciar uma violência física. Então, delegacia de polícia civil, ou não gosto do ambiente de delegacia, não me sinto bem, não me sinto confortável. Eu vou até o Ministério Público, vou conversar com o promotor, vou pedir para ele registrar essa agressão, pedir medidas protetivas. Então, essa é uma outra forma de denunciar. Não, eu não gosto de ir na delegacia, também não quero ir no promotor. Eu me sinto bem com a minha advogada que eu conheço, ela já resolveu outras questões minhas. A advogada particular ou a advogada como a nossa do CRAS pode pedir as medidas protetivas, comunicar ao juízo, sem a necessidade da vítima ir até a delegacia. Uma outra forma é por meio da Defensoria Pública. No nosso município nós temos Defensoria Pública. A vítima pode ir até lá e pedir as medidas protetivas por meio da Defensora Pública. Existem várias formas de fazer a denúncia. E aí a pessoa procura a forma que ela se sente mais confortável e mais acolhida. Então, doutora, outra pergunta que eu acho que é muito importante: qual a importância de ter um conselho municipal ativo, presente nas políticas públicas voltadas às mulheres? É muito importante porque o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ativo, ele vai observar se nós estamos legislando, nós estamos cumprindo as leis referentes à mulher, nós vamos fazer uma fiscalização e uma orientação também para que os direitos das mulheres sejam preservados. É muito importante lembrar que a sociedade ela vai mudando com o tempo. Então, às vezes, surgem necessidades que antes nós não tínhamos. Por isso que é importante ter um conselho ativo para perceber essas mudanças na nossa sociedade, os problemas que estão acontecendo atualmente e agir para resolver essas demandas que vão surgindo. E aí nós cumprimos essa função de aconselhar, de orientar, de trabalhar com a prevenção e por aí vai. Doutora, fala pra gente, ainda voltando no assunto sobre como denunciar, você pergunta se tem como denunciar de forma anônima, existe muito ainda
vergonha da parte da vítima em questão de denunciar? Existe vergonha, existe medo. E por que existe vergonha? Porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito machista e joga na mulher todo o peso, a culpa e a responsabilidade de tudo que está acontecendo. E é muito comum, infelizmente, nós percebermos que existem pessoas que julgam a mulher quando ela denuncia, que diz que aquilo ela mereceu a agressão, ou que ela gosta, ou que ela procurou. Nós precisamos, primeiro, acabar com esse estigma. Nós precisamos lutar contra o machismo que está enraizado na nossa sociedade. E para essas mulheres que talvez estejam passando por isso e têm vergonha, o que eu gostaria de dizer e deixar claro é que nem todo mundo pensa dessa forma. Existem muitas outras pessoas que estão dispostas a ajudar e pensam diferente. Tem muita gente que tem certeza absoluta que ela não tem culpa da violência sofrida. E isso é uma coisa que juridicamente já passou para lá. A Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher. Ela não pode ser revitimizada. Tudo isso já está no nosso ordenamento jurídico. Então, a partir do momento que essa mulher tomar coragem para procurar uma profissional para ampará-la e acionar essa rede que existe e é muito grande, ela vai se sentir mais forte. É muito importante tirar essa vergonha, esse medo inicial, procurar ajuda, que isso com certeza vai ajudar ela a continuar, denunciar e se libertar de um relacionamento abusivo. Doutora, que mensagem o Conselho deixaria para as mulheres que estão tentando recomeçar após uma situação de violência? Isso que eu falei anteriormente sobre não se sentir culpada é muito importante, porque, infelizmente, ainda é um sentimento que muitas mulheres sentem, de sentir culpa pela violência que ela sofreu, pelas agressões, pelo relacionamento abusivo. Então, é preciso a gente deixar claro para essas mulheres que a culpa da violência é do agressor, nunca é da vítima, que existem espaços seguros para que essa mulher procure, existe rede de apoio. Em Rio Maria nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, temos a Marias do Amor, temos advogados, psicólogas que trabalham com perspectiva de gênero, acolhendo essa mulher sem nenhum julgamento. E nós precisamos deixar claro também para essas mulheres que, sim, elas são fortes e elas são capazes, ainda que o seu agressor tenha por muito tempo convencido ela do contrário. Você é forte, você é capaz e todas as mulheres merecem viver uma vida digna, feliz, um relacionamento saudável. Eu acho que esse é o conselho de todas as mulheres que fazem parte do conselho, que é empoderar essa mulher, fazer com que ela se sinta forte, capaz e merecedora de uma vida digna. Doutora, existe algum programa de capacitação voltado ao emprego, incentivo a essas mulheres que sofrem a violência? Nós não temos um específico para mulheres em situação de violência, mas nós temos programas no município para mulheres no geral, concursos de capacitação, profissionalização. Recentemente não, já há algum tempo, fizemos uma parceria com o Banco, com o Bampará, para que mulheres empreendedoras tivessem um crédito para investir nos seus negócios. E é muito importante essa questão, Eduardo, que você traz, porque a dependência financeira é um dos motivos mais comuns de segurar uma mulher em um relacionamento abusivo, porque ela acha que se separar não vai conseguir sustentar os seus filhos, não vai conseguir se sustentar. Daí junta com a violência psicológica, que o agressor diz para ela que ela não é capaz, que ela é incompetente, que ela não é inteligente. Empoderar essas mulheres profissionalizando, dando emprego, gerando renda é muito importante para que ela consiga sair. Como a doutora disse, gente, realmente existem mulheres que ainda estão presas em relacionamentos abusivos, que muitas vezes elas falam assim, eu vou continuar só para eu criar os meus filhos, para eu poder dar uma boa vida para eles, mas essas mulheres, elas têm o poder de mudar a própria vida, de ter a sua renda mensal, como a doutora falou, né, doutora? Exatamente. Estudar, ganhar o seu próprio dinheiro, abrir o seu negócio, investir em alguma coisa que faz sentido para elas e se sustentar e também criar os seus próprios filhos. E daí é importante fazer uma observação, trazendo aqui mais questão jurídica mesmo. Se a mulher tem filhos com o seu agressor, ele tem que pagar pensão alimentícia. Então, eu não sei como que eu vou sustentar os meus filhos. Procure uma advogada, se oriente sobre os seus direitos, sobre os direitos dos seus filhos. Você pode se divorciar, se houver bens, fazer a partilha daqueles bens e regularizar as questões referentes aos seus filhos para que eles recebam pensão. O agressor tem que pagar a pensão dos filhos. É uma forma de ajudar financeiramente para que essa mulher não fique tão sobrecarregada.
A gente falou um pouquinho sobre o Conselho Municipal da Mulher, né? Mas, doutora, eu estou aqui com uma pergunta que tá, sabe, toda hora assim na minha mente. Eu queria saber como nasceu o grupo Marias do Amor. Ah, é uma boa história. Infelizmente, a doutora Tatiane não está aqui comigo hoje, porque é ela que é a idealizadora do Marias do Amor. E como que surgiu? A doutora Tatiane Rezende é uma sobrevivente de violência doméstica. Ela sempre conta a história dela nas nossas palestras, ela sempre relata. No nosso Instagram tem até uma live dela contando a história dela. E, a partir disso, não que ela não tivesse percebido esse problema antes, mas quando você sofre esse problema, os seus olhos se abrem mais, sabe? O seu olhar se expande. E ela viu que ela não era a única. Aqui no nosso município, várias mulheres passavam por essa situação. Como eu falei para vocês, a cada 10 processos, 7 eram de violência doméstica. 10 processos criminais, 7 eram de violência. Então, vocês percebem o tanto que isso é grave e a quantidade é muito grande. E ela, por várias vezes, atendeu mulheres em situação de violência doméstica que estavam muito frágeis, vulneráveis, que não tinham apoio, infelizmente, não recebiam acolhimento. O que ela pensou? Vendo quantas mulheres sofriam indo na delegacia sozinha, porque não tinha condições de pagar uma advogada, e esses casos iam surgindo, né? Na audiência, por exemplo, de violência doméstica, a vítima pode estar sozinha. Não tem problema ela estar sozinha, mas o agressor vai estar com o seu advogado, porque ele tem o direito de ser acompanhado. Ainda que ele não tenha condições de pagar por vai ser determinado que ou o defensor público acompanhe ou algum outro advogado da ativa acompanhe ele. Ele nunca estará sozinho, mas a vítima pode estar sozinha. Então, era comum sempre a vítima sozinha numa audiência. Então, você imagine um monte de homem na mesa, o juiz, o promotor, o agressor, o advogado. A mulher única sozinha, completamente frágil, exposta e vulnerável. A partir de toda essa situação, a doutora Tatiane pensou, eu preciso juntar umas mulheres advogadas para que a gente atenda essas mulheres. Porque a mulher que consegue pagar uma advogada, ela vai lá, vai contratar, vai pagar e vai ter uma advogada com ela. Mas e as mulheres hipossuficientes que não conseguem cogitar a hipótese de pagar por este trabalho? Foi aí que o Marias do Amor surgiu. A princípio, eram 5 advogadas que se juntaram, se reuniram, apresentaram a proposta para o OAB, para o juiz, foi bem recebido, foi tudo autorizado e elas começaram. Depois foi surgindo psicólogas, assistentes sociais. Foi aumentando o número. Inclusive para outras cidades. Mas foi por isso que surgiu. Muito interessante. Doutora, agora a gente quer saber um pouquinho sobre você. Fala pra gente por que o direito? Por que ingressar nessa área? Tá. Essa é uma questão que eu tenho refletido bastante. Porque de onde que surgiu essa minha vontade de estudar direito? E eu vou dizer que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, desde bem pequena, eu sempre fui muito questionadora. E a sociedade não está preparada para lidar com mulheres que questionam. Então, ainda mais nós que moramos numa cidade pequena, no interior, conservadora, cristã, é muito difícil ser bem vista dessa forma. Normalmente, nós não somos bem vistas mesmo. Inclusive, para mim, isso é uma honra, não ser bem vista por algumas pessoas. Eu passei muito tempo sendo criticada, sofrendo com fofoquinhas, difamações. Eu cresci nesse lugar. Bem jovem, eu comecei um relacionamento, que era um relacionamento muito abusivo. Eu sofria diversas violências morais, psicológicas. E aí, nisso tudo, eu não sei porquê, mas eu sei. Eu escolhi o direito. Inconscientemente, era uma forma de eu estudar, me empoderar ali sobre direitos, sobre as pessoas que eu gostaria de proteger, que eu gostaria de defender, para me entender o que eu estava passando também,
sem reconhecer que eu estava num relacionamento abusivo. E daí eu comecei, então, a estudar direito, e com o tempo eu fui indo mais para a questão mesmo de direitos da mulher, sabe? Eu fui especificando, fui estudando sobre violência doméstica, sobre os números do Brasil que são gritantes, sobre o quanto nossa sociedade é machista, porque tudo aquilo me atravessava na minha vida, apesar de eu ainda não entender tão bem que eu estava passando por aquilo. Foi por isso que eu caí no direito e no estudo de violência contra a mulher. No meu último ano de faculdade, quando eu comecei a fazer o TCC, eu escolhi esse tema, então eu estudei um ano, bastante, lendo, assistindo, ouvindo músicas, tudo que pudesse acrescentar no meu trabalho. E aí eu escrevi o meu TCC sobre isso, depois eu transformei ele em artigo, apresentei num congresso internacional o meu artigo sobre violência doméstica, e foi justamente aí que eu recebi o convite para fazer parte do Marias do Amor, porque daí começaram a perceber, né, essas mulheres que estavam ali do mesmo lado que eu, começaram a ver que eu estava estudando e falando sobre aquilo, aí, você pode ajudar a gente, vem para cá. E aí, coincidentemente, quando eu entrei no Marias do Amor, eu me libertei deste relacionamento, e continuo. Quando eu comecei a advogar, homens nem me procuravam, porque eu já tinha a fama de feminista, defensora de homens, de mulheres. E aí eu caí nessa questão de defender mulheres em processos relativo a divórcio, pensão, guarda, defendendo mulheres de falsas acusações de alienação parental, defendendo mulheres, estando ali ao lado de mulheres que sofreram violência doméstica. Essa é a minha história. Muito interessante, porque as pessoas enfatizam muito assim, porque é jovem e vai viver, para disso, vai levantar outras pautas e tal. Qual o conselho que a senhora deixa para as meninas mais jovens, que são defensoras dos direitos das mulheres? Qual é o conselho que a senhora deixa para elas de força? Eu fico muito feliz quando eu vejo meninas novas, engajadas. Eu tenho uma filha de 8 anos, e tem umas coisas que ela fala que eu fico assim com o olhinho brilhando, sabe? Porque me faz ter um pouquinho de fé na humanidade. As meninas jovens que já estão aí lutando, né, contra o machismo e contra essas questões de violência, apenas continuem, porque quando as mulheres começaram a lutar por isso há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, era muito mais difícil. Aos pouquinhos, bem lentinho mesmo, a gente vai melhorando. Mas é preciso que tenha essas pessoas que se levantam, que são chamadas de intransigentes, de radicais. É necessário que tenha, porque são com essas pessoas que a gente vai transformando o mundo aos pouquinhos. Então, as meninas, elas precisam mesmo se informar, estudar sobre isso, conversar com as amigas, aconselhar, se vê que uma amiga está passando por um relacionamento ruim, começou ali um namoro que não está fazendo bem, está prejudicando, está atrasando nos estudos, ele está acabando com a autoestima dela, controlando. Seja aquela amiga que, olha, isso não está normal, isso não é aceitável, isso não é amor. Entendeu? Vamos levantar a autoestima dessas meninas. E os meninos também, apesar de não ter perguntado, é importante que os meninos se unam a essa causa. Porque só as mulheres não vão resolver o problema. Um dia eu ouvi uma pessoa falando que não basta a gente educar a mulher para não aceitar determinados tipos de conduta praticadas por homens. É preciso a gente ensinar estes homens também como tratar as mulheres. E aí, quem tiver filhos, né, pequeno, é muito importante já ensinar desde pequenininho a respeitar a mulher, como ser um homem bom, gentil, para ser também apoiador da causa. É uma causa que eu acredito que já está mudando bastante aqui na escola, principalmente, essa eletiva, né? Acontece algumas coisas, inclusive hoje eu estava pelo corredor com a professora Marai, que a gente estava mudando, inclusive ela está ali nos bastidores, a gente estava mudando pelo corredor, eu não me recordo agora da frase, mas foi uma frase bem, assim, sabe, desnecessária, que uma própria mulher fez para outra mulher. E aí eu olhei para a professora Marai e reconheci que a frase era uma frase pesada, e aí deu para ver nos olhos dela brilhando que realmente a eletiva estava fazendo, dando resultado.
A senhora acredita que essa leitiva aqui na escola ela vai mudar algumas histórias? Com certeza. E se mudar a história de uma pessoa, já é muito bom. Com certeza vai mudar vocês que estão participando, quando vocês conversam com um amigo, uma amiga, que conversa com isso com um familiar, com um primo, com um vizinho, e aí vai passando a informação. E essa informação é muito importante, com certeza vai transformar. Doutora, fala um pouquinho pra gente. A gente tem um público muito jovem, principalmente de meninas. Algo que acontece bastante são algumas meninas que não conseguem reconhecer quando você tem uma amizade, principalmente abusiva, ou um relacionamento abusivo. Fala pra gente como reconhecer algumas amizades e relacionamentos abusivos. Qualquer tipo de relacionamento, seja amizade ou um relacionamento amoroso, ele é uma via de mão dupla. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu falo e também te escuto. Você não está bem hoje, eu te ajudo. Amanhã pode ser o contrário. Então, ele precisa ser recíproco, qualquer tipo de relação. Se em qualquer relação, seja de amizade ou de uma relação afetiva, só você dá e você nunca recebe, já é um alerta de que algo não está bem. Se em um relacionamento, seja uma amizade ou uma relação afetiva, aquela pessoa está constantemente colocando você para baixo, te diminuindo, te invalidando, te fazendo se sentir mal, abalando sua autoestima, isso é um indicativo também de que esse relacionamento não é saudável. E nós não precisamos manter relações ruins. Nós precisamos cortar enquanto a gente ainda consegue, enquanto nós ainda temos condições para isso. Porque se nós formos continuar naquela relação, ela só vai piorando. A toxicidade só vai aumentando. O abuso só vai piorar, tanto na amizade quanto no relacionamento afetivo. E é importante também nunca se sentir sozinho e nem ficar calado. Olha, eu acho que isso não tá legal, tá me afetando, deixa eu conversar aqui com uma outra pessoa sobre isso, uma outra pessoa que eu confio, que é uma pessoa que me trata bem, que sempre me ajuda, vou conversar com ela. No caso de vocês que estão, né, na adolescência, pode ser um amigo que vocês confiem muito, pode ser um familiar, né, a mãe, uma tia, alguém que vocês realmente tenham certeza que vocês podem se abrir. Essa pessoa pode abrir os olhos de vocês, porque às vezes quem está dentro da relação não consegue perceber. Uma outra coisa que eu levei para a vida é pensar, tentar me tirar da situação. Aconteceu, uma amiga ou um namorado fez isso e isso comigo. Eu não estou conseguindo identificar se isso é problemático ou não. Espera aí, eu vou tentar sair. Não sou eu. Isso aconteceu com uma amiga minha, uma amiga que eu gosto muito. Eu acharia isso certo? Eu acharia ok? O que eu ia falar para ela? Eu ia falar para ela terminar esse namoro. Eu ia dizer que essa amizade não é uma boa companhia. Então, eu acho que eu preciso sair disso. Tentar se pôr no lugar da pessoa, né, doutora? Saber como a pessoa se sente para dar conselhos para ela, como se você estivesse sentindo ali na pele o que está acontecendo com ela. Porque, querendo ou não, se é uma amizade, se é um namoro, a gente quer o melhor para quem está do nosso lado. Né? Sim, esse é o conceito, né? E a gente espera preservar relações apenas que sejam dessa forma. Se não for isso, eu não quero para minha vida. E o que a gente tem que fazer é cortar, se não estiver cumprindo essa função. Se não faz bem, corta. Exatamente. Tira. Doutora, é algo que eu fico me perguntando bastante, principalmente, é porque algumas leis que são de proteção para as mulheres, por que elas demoram tanto tempo para serem aprovadas? Até beber uma aguinha ali. Porque eu falei muito, peraí. Gente, bebam uma água, viu? Eu descobri que eu tenho uma pedrinha no rim esquerdo, tenho que beber muita água. Então, é uma ótima pergunta. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Acho que todo mundo sabe que a Lei Maria da Penha surgiu por conta do caso específico de uma mulher chamada Lei Maria da Penha. Maria da Penha. E ela sofreu 2 tentativas de feminicídio praticadas pelo seu marido. E após 20 anos dessas agressões, o seu agressor continuava tendo uma vida normal, ele era professor universitário e nada havia acontecido com ele. A Lei Maria da Penha só entrou no nosso ordenamento jurídico porque esse caso dela tomou uma repercussão internacional e o Brasil foi condenado internacionalmente para legislar sobre,
para prevenir os casos de violência doméstica, erradicar a violência doméstica no Brasil e proteger as mulheres que se encontravam nessa situação. Por quê? Por que o Brasil nunca legislou sobre violência, se a violência contra a mulher sempre existiu? Desde que o nosso país é um país, desde que o mundo é mundo, existe violência contra a mulher. Por que só em 2006 começou a valer? Por que eles esperaram que o Brasil fosse condenado internacionalmente para eles legislarem? E a resposta é muito simples, porque se a gente ligar a televisão e assistir alguma reunião do Congresso Nacional, o que vocês vão ver lá no Congresso Nacional? Como são os nossos políticos? A maioria são homens, né? São homens. Então, se eu tenho, dentro de um espaço de poder, quem legisla as nossas leis é o Congresso Nacional, são os nossos deputados e senadores, são eles que legislam as nossas leis federais. Se neste espaço de tomada de decisões, de legislar, só existem homens, é muito difícil que eles saibam ou tenham algum interesse em resolver problemas que não são deles, são de mulheres. É mulher que sofre feminicídio, é mulher que sofre com agressões, são as mulheres que são vítimas todos os dias. Nós podemos ver casos diários de violência contra a mulher. Somos nós que somos afetadas. E daí isso vem para qualquer outra coisa. Aconteceu um caso de um assédio sexual dentro de um ônibus, não sei se vocês se lembram, em que o homem colocou seu órgão genital para fora e encostou numa mulher. Aquilo não era crime naquela época. Precisou que essa situação acontecesse e houvesse uma comoção, uma movimentação de mulheres, sempre mulheres feministas, lutando, né, a favor de pautas relativas às mulheres, para que os senadores e deputados pudessem legislar. Então, esse é o principal fator para nossas leis serem tão atrasadas, para demorar tanto, para a gente conseguir nossos direitos, nosso direito ao voto, nosso direito de estudar, nosso direito de trabalhar, o nosso direito de ter um cartão de crédito, de viajar sem a autorização de um homem. Tudo isso foi lutado, não nos foi dado, foi conquistado com muita luta. Enquanto os homens sempre tiveram direito a tudo isso, porque eles sempre estiveram nos ambientes de poder, nos espaços de tomada de decisão, sempre estiveram ocupando aquelas cadeiras. É por isso que nós precisamos também lutar para colocar mulheres no poder. E assim, nós também termos o poder nas nossas mãos, temos a decisão de lutar contra tudo que nos atravessa. Doutor, eu estava assistindo uma moça que é a Mariana Menezes, ela foi para uma viagem para a África, para Angola, na verdade, onde tem um projeto chamado Zuzu, que eles tentam ajudar crianças que passam fome, famílias que passam fome. E ela gravou com umas mulheres sobre a gravidez na adolescência, que elas falaram que as meninas começam a engravidar com 10 anos de idade. Daí já entrou em outro assunto de agressão à mulher. E como lá é um país muito pobre, é um país que não chega a não tem acesso a esse ensinamento, as mulheres contavam que se não fizessem o que os maridos queriam, apanhavam de graça, de tipo, não conseguir falar alguma coisa. E elas e elas apanhavam, elas falando na maior tranquilidade do mundo, na maior, sorrindo, que recebiam socos, que recebiam tapas, que eram cortadas, que cortavam o cabelo delas. E que a falta de informação faz com que essas mulheres sofram muito abuso, muita violência e muita negligência para que aconteça isso. Né? Sim. É uma questão cultural, né? A violência contra a mulher é uma questão cultural. E isso é em todo mundo. Infelizmente, ou não é só lá que acontece. E aqui também, quando a gente escuta uma mulher em situação de violência doméstica, a gente percebe que a violência aconteceu pelas coisas mais
bobas possíveis, sabe? Realmente é só uma desculpa que eles querem para poder agredir a mulher. É porque chegou em casa e a janta não estava pronta. É porque a mulher não quis ter uma relação sexual com ele, que inclusive é estupro marital, ainda que se tenha um relacionamento. Nenhuma mulher é obrigada a fazer nada, né? Nem com seu marido. Fazer esse adendo aqui, porque ainda tem gente, por exemplo, que não sabe que isso é estupro, quando é por parte do marido ou companheiro. Infelizmente, isso acontece assim, dessa forma que você está falando. E aí, quando eu estava estudando sobre o tema, no meu trabalho, eu fiz um histórico, assim, desde que houve a colonização no nosso país, como a violência era naturalizada e como ainda é para algumas pessoas. Por isso que nós precisamos falar disso, para falar que isso não é normal, isso não é natural, e nenhuma mulher deve aceitar essa situação. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio com dor no coração, porque é um assunto bastante interessante, né, doutora? Nós poderíamos passar a noite aqui falando. Eu estou já falando que deveria continuar tendo o assunto, né? Maria Luísa, fala pra gente dos nossos parceiros que têm nos apoiado no nosso programa. Vocês sabiam que tem nossos parceiros, vocês já foram acompanhar eles? Gente, acompanha. Só um minuto. E o cara, o que você achou desse episódio? Fala aí pra gente. Bastante interessante, que vai servir para informar muitas mulheres, que ainda existem muitas que não são informadas sobre esse assunto e não sabem identificar os tipos de violência, principalmente em namoro, em relacionamento. Gente, eu vou pegar a colinha aqui dos nossos apoiadores, pois são muitos e não dá para decorar todos, tem todos de cabeça, tá? Vamos começar agradecendo ao Tribunal de Justiça do Pará, Comarca de Maria, o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Mulher, Marias do Amor, o nosso querido professor Irã, a direção da nossa escola, Catete Pinheiro, e a Jael Sampaio, e também ao nosso... Temos um agradecimento especial ao nosso querido William Gonçalves, do podcast Radar Xinguara, que ele tem ajudado muito aqui, viu, gente? Sem ele, acho que a gente não conseguiria. Tá dando certo, né? Gente, você que não nos acompanha aí no Instagram, já segue a gente. Eu tenho certeza que nesse momento tá aí no nosso feed alguns vídeos dos nossos quadros que vocês vão acompanhando. Tem histórias que inspiram, tem pergunta que não quer calar, tem minuto da informação, tem vários quadros permanentes aí no nosso perfil, então já acompanha, já vê os vídeos lá. Sigam também Marias do Amor, né, doutora? Isso. @Marias_do_amor. Então acompanhem lá, já fiquem por dentro de tudo, de todas as novidades. E doutora, a gente quer saber de você, o que você achou de estar aqui com a gente hoje no nosso podcast, o que você achou? Eu achei ótimo, porque embora esse tema seja delicado e seja algo que pode gerar gatilhos em algumas pessoas, nos atravessa enquanto mulheres, né? Todo mundo, toda mulher conhece ou já passou por uma situação, conhece alguém que já passou ou já passou por uma situação assim. É um tema delicado, um tema um pouco sensível, mas é muito importante. E aí, quando eu vejo jovens como vocês interessados nesse assunto, me dá uma esperança, me dá um gásinho de continuar. Me dá uma esperança num futuro melhor, numa sociedade mais igualitária, com menos preconceito, menos machista. Me dá a esperança de que meus filhos vivam e cresçam num ambiente mais agradável do que o que eu cresci quando eu tinha a idade deles. Então, eu fiquei muito feliz com o convite e me coloco à disposição para vir mais vezes. Infelizmente, né, Maria Elisa, chegamos ao final, com dor no coração. Gente, é isso, né, e o cara... É isso, gente. Tchau. Foi muito bom ter gravado aqui juntamente com a doutora Milena e com vocês. E é isso, tchau. A gente só tem a agradecer. A gente até falei no começo do programa que eu tava com o coração bastante acelerado, porque querendo ou não, é uma doutora. Meu Deus. Então a gente tava bastante nervoso, né, Maria Luísa? Sim, com toda certeza. Mas deu tudo certo, a gente foi perdendo nervosismo e eu saí daqui completamente com novas ideias, novos pensamentos. Muito obrigado, doutora Milena, por por nada, eu que agradeço. Foi uma honra, tá? Pra mim também. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pex.